Olá! A cada 2 anos, os brasileiros assistem ao horário eleitoral na TV e também na rádio. A impressão que se tem é que quanto mais o tempo passa, mais a campanha se parece com as propagandas de lançamento de carros. Gente bonita, pessoas sorridentes, cenário bonito. A diferença são as imagens de pessoas em dificuldade, hospitais cheios e ruas esburacadas, usadas para falar mal do concorrente. Isso é proibido nas propagandas de automóveis. Mas até que ponto esse tipo de propaganda contribui para algo tão importante como a escolha da presidente da República ou dos nossos representantes no Congresso Nacional? É o que o Expressão Nacional debate hoje. Estão aqui comigo o consultor em marketing político, Sandro Gianelli, o deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e o cientista político Valdir Pucci. Você, com certeza, é eleitor. Então, nós queremos ouvir a sua opinião. Pode ser pelo 0800 69 69, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e também pela nossa página na internet. Senhores, boa noite. Obrigada pela presença aqui no programa. Eu quero, para dar início ao nosso debate, pedir para passar um vídeo. Tem um vídeo que circula na internet já há aproximadamente 2 anos, que se chama Como Fazer uma Propaganda Eleitoral. Esse vídeo tem direção de Pepe Medina. Nós fizemos uma edição desse vídeo para ficar um pouquinho mais curto e ele mostra o que está por trás daquilo que a gente vê no dia a dia da campanha eleitoral. Vamos assistir. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Eu sou um político bem-sucedido do mesmo partido e estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato, que eu não sei nem o número, nem o nome. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato. Número do candidato. Recortes de jornal destacam manchetes de apoio. E a locução afirma que a campanha está na boca do povo. Elogio, só elogio. Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar. Começa agora o programa do partido com orçamento baixo. Deputado Jorge Bittar, PT do Rio de Janeiro, eu começo com o senhor, quero ouvir todos sobre esse vídeo, mas eu começo com o senhor. A minha pergunta é, essa é uma obra de ficção que a gente pode dizer que qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real é uma mera coincidência, esse vídeo? Não, eu acho que ele reflete uma certa formatação de forma de abordar campanhas através dos meios de comunicação, que se tornou quase que padronizado. Não é difícil perceber que grande parte dos candidatos usa recursos dessa natureza, em sequência parecida com o que aí está colocado. Uma coisa que chama atenção é que as campanhas em nosso país estão caríssimas, né? Quer dizer, há um problema sério relativo à legislação política e eleitoral em nosso país, que faz com que as campanhas tenham valores crescentes e sejam mais caras até do que nos países mais ricos, né? Nos Estados Unidos, tanto campanhas de candidatos majoritários quanto campanha de deputados também. O fato também de nós elegermos deputados, por exemplo, individualmente, né?
boa parte dos eleitores diz: eu não voto nos partidos, eu voto nas pessoas. É uma frase que a gente ouve de forma recorrente. E demonstra uma certa fragilização do papel dos partidos, fragilização que é construída pelo próprio processo de como você desenvolve e apresenta as candidaturas. Você não há programas dos partidos para o legislativo. Os candidatos não são ordenados em lista para que se possa votar num determinado programa e depois cobrar desses candidatos. Nós não temos nem o voto distrital, que seriam candidatos de vários partidos disputando os votos numa determinada localidade bem restrita, razoavelmente restrita, e nem o voto proporcional em lista, que é o que eu pessoalmente defendo, porque acho que é o mais correto para que a gente tenha um parlamento que tenha um ordenamento muito grande. Então, na medida em que não haja esse tipo de ordenamento, também os candidatos são obrigados ou a andar muito, porque são obrigados a ir buscar votos em todo o território, individualmente, muitas vezes de forma individual, e, por outro lado, há candidatos que gastam muito dinheiro também, candidatos proporcionais a deputados. Então, nós temos uma distorção muito grande no nosso país, que deriva dessa coisa da campanha que vira quase que uma propaganda igual a sabonete, né? Ou seja, um produto comercial como qualquer outro. Mas eu acho que isso reflete também a fragilização dos partidos, que, por sua vez, é alimentada também por um tipo de processo, por uma legislação política eleitoral que estimula, que alimenta esse processo. Né? Sandro Gianelli, você que é consultor em marketing político, então alguém que trabalha com esse tipo de produto, o que você pode falar para a gente sobre isso? Eu concordo com o deputado quando ele diz que os partidos, eles vêm com uma formatação hoje que a sociedade ela não se identifica. Por exemplo, aquela propaganda, não essa agora eleitoral, aquela propaganda durante todos os anos que nós assistimos dos partidos, no meu ponto de vista, o partido deveria estar tentando aproximar os eleitores da sua plataforma, do que o partido acredita. E o que nós assistimos hoje não é bem isso. Nós assistimos o partido que está no governo e os partidos aliados, eles usam aquele tempo para falar bem do governo e os que estão na oposição usam aquele tempo para atacar o governo. Então, assim, eu acho que esse é um dos grandes problemas. E é o que acontece? Acontece isso que o deputado falou. A população ela não se identifica mais com os partidos. E nós temos um outro problema ainda maior. Nós temos aí 33 partidos hoje no nosso país. Esses partidos eles não conseguem mais representar a população. É que nem o deputado falou, as pessoas votam no deputado Bittar, no deputado Valente, as pessoas não estão votando nos seus partidos. Hoje, desses 33, acho que nós não conseguimos passar de 3 partidos que realmente tenham votos. Fala assim, não, eu voto no PT, um exemplo. Acho que não passa de 3 partidos. Agora, voltando ao vídeo, que é muito engraçado, extremamente cômico, é um tipo de vídeo muito utilizado, aquela forma como se fosse uma fórmula mágica para se vencer no processo eleitoral, mas que na prática aquilo ali não dá resultado. O eleitor ele não quer aquilo. Olha, estou aproximando, que sucesso, que lindo, estou rindo. Né? Mas o eleitor consegue perceber isso? O eleitor percebe. Hoje o eleitor ele já percebe bem mais. Tem um outro problema que acontece. Vou citar um caso aqui. No horário político eleitoral, nós temos 50 minutos. Tem partidos que não têm recurso financeiro para estar fazendo uma grande produção como essa. Essa é uma produção bem feita. Então, se acaba o jornal e começa o horário eleitoral com um partido que não tem tanto recurso assim, aquele programa não é interessante para aquele eleitor. Ele não vai acompanhar dos demais candidatos, dos demais partidos. Aquilo vai parar, agora, a audiência vai cair. Nesse vídeo que a gente apresentou, ele fala, num determinado momento, ele falou assim, então agora eu estou me dirigindo à população de baixa renda. Né? Essa população de baixa renda e, por analogia, a população de menos escolaridade, ela ainda se deixa iludir por esse tipo de vídeo? Eu acho que pelo vídeo não. Essa população de baixa renda ela pode se iludir por outros tipos de programas sociais. Aí eu acredito que ela possa se sentir beneficiada e estar votando ali em certos candidatos. Agora, pelo vídeo não, o vídeo não engana mais não. E outro, o próprio marketing, o que é o marketing? O marketing não é desenvolver um vídeo desse, uma grande enganação para as pessoas assistirem. O marketing é fazer um estudo do candidato,
Começa na análise, né? Na análise, você tem que estudar o candidato, por exemplo, o deputado Ivan Valente. O deputado, todo mundo elogia, as pessoas são fãs do deputado pela sua postura. Ele não concorda, ele não tem diálogo, ele não faz parte, ele briga, ele discute, ele defende. E se eu pegar o deputado e, a partir de agora eu vou ser o seu consultor de marketing político, deputado, e nós vamos fazer de uma forma diferente. O senhor vai defender agora isso, porque isso é o que está na moda. O senhor vai defender aquilo. As pessoas vão acreditar, as pessoas não vão acreditar nisso. Bom, vamos ver então o cientista político, Valdir Pucci. Valdir, eu queria que você falasse um pouco do vídeo, mas eu queria que você colocasse num ponto que foi colocado aqui pelo deputado Jorge Bittar. Ele comentou que não existem campanhas, programas voltados para o legislativo. Soma-se a isso o fato de que muitas vezes você vê candidatos a parlamentos estaduais, a Assembleia Legislativa ou a Câmara Distrital aqui em Brasília, e esses candidatos, eles apresentam propostas de temas que não são da alçada estadual, que são da Câmara dos Deputados, são da alçada federal. O candidato que faz isso, ele faz por desconhecimento, ele faz porque realmente ele não tem noção de que aquilo ele não vai poder nunca mexer com aquilo, ou porque ele aposta que as pessoas desconhecem e que vão na onda dele. Bom, Maricela, eu vou pegar primeiro um gancho com a palavra do Sérgio, que eu queria só ressaltar esse ponto. Primeiro que aquele vídeo que foi mostrado, ele, na verdade, é a minoria dos vídeos durante uma campanha eleitoral, porque a maioria dos deputados, principalmente os candidatos a deputado, tem 5 segundos, tem 10 segundos para falar. Ele mal consegue falar, meu nome é Valdir e meu número é esse. Ou seja, nem mesmo para musiquinha, para entrevistar o povo na rua, ele tem esse tempo. E aí isso é muito bem posto como culpa da nossa legislação eleitoral. Acho que isso aí é uma coisa muito clara, a nossa legislação eleitoral. Primeiro, ela é muito restritiva, não sei se os deputados acho que concordam comigo, na campanha. Ela te proíbe demais a campanha no país. Eu acho que a campanha no país devia ser mais livre, inclusive não centrada só principalmente no rádio e na televisão, na propaganda eleitoral gratuita. Ela podia ser mais ampla, mais debatida, mais discutida com a população. E como ela é bastante restritiva, ela acaba acontecendo isso. Na ausência de espaços de debate, o que nós temos? Nós temos que os candidatos eles vão usar daqueles artifícios, principalmente esses pequenos artifícios que podem chamar a atenção da população. Então, por exemplo, eu sou um candidato a deputado, tenho 10 segundos, é claro que eu vou usar um artifício que chame a atenção. Ou o humor que está hoje em dia muito em voga no país, não sei se felizmente ou infelizmente, durante a campanha eleitoral, ou então as frases de efeito, aí levando à fase final da pergunta, ou seja, será que ele faz de propósito ou não? Eu acho que muitas vezes o propósito ou o conhecimento da impossibilidade de agir, ela ocorre. Tanto que ocorre que basta a gente ver o exemplo da Câmara Distrital aqui em Brasília. Os nossos deputados apresentam projetos claramente inconstitucionais, aprovam os projetos, são muitas vezes sancionados, publicados, e simplesmente por aprovar, ou seja, para ter algo a mostrar ao eleitor, ou então pelo menos mostrar que aprovou, fez. Então, eu acho que muitas das vezes é sim, de forma consciente, é tentar encontrar dentro de um universo, vamos pegar o DF de novo, de 1.000 candidatos, mais de 1.000 candidatos, 10 segundos para falar. Eu preciso de algo de impactante nesse momento. São mais ao todo, candidatos a deputado estadual e distrital, que estão no mesmo nível, são mais de 18.000 candidatos. Deputado Ivan Valente, pessoal de São Paulo, o senhor é de um partido que tem pouco tempo na televisão. Qual a avaliação que o senhor faz desse tipo de vídeo? Olha, eu acho que o vídeo ele faz uma crítica correta à forma como se quer passar a política através de ideias que chamem atenção, não através do programa, do projeto ou da ideologia. Mas eu queria fazer uma preliminar, que é a seguinte. Hoje, por exemplo, está na pauta da Câmara a flexibilização da Voz do Brasil, né? Eu sou daqueles que defendo que a política tem que estar nos meios de comunicação, no rádio e na TV. Então, quando se fala assim, chegou o horário eleitoral, que coisa chata, entendeu? Seja durante o ano, seja agora no programa. Não, o problema é o formato, mas a ideia da participação política, se você for medir no tempo, foi diminuindo, encolhendo os programas de debate político, programático. Nós tínhamos um programa em São Paulo, Bittar, que era do Ferreira Neto, você lembra? Era diário. Ele levava 4 deputados aqui, do dia seguinte mais 4, de vários partidos, e aquilo tinha atritos, tinha troca de ideias, disputas, etc. Mas aquilo
Aí a pessoa fala assim, o povo não se interessa por política. Errado, o povo se interessa por política. Por exemplo, na minha opinião, a TV Câmara devia ter que ser uma TV aberta. A TV Senado tem que ser uma TV aberta. Entende? Ou seja, quando eles querem flexibilizar a voz do Brasil, quando eles querem criticar a ideia de que tem um programa eleitoral que custa muito e tal, eles estão criticando a ideia de que a política deve sair do cenário. Não, aí não. Agora, o formato que se apresenta, ele não tem um conteúdo, ele não é capaz de esclarecer, então Deputado ele não é Ivan Valente, esclarecedor. Tem uma né? pergunta aqui que chegou que vai exatamente ao encontro. Então, eu vou passar para o senhor essa pergunta, porque aí o senhor pode, na sua fala, comentar. É de Carlos Jean Pereira Gonzaga, ele é de São Gonçalo do Piauí. Ele pergunta o seguinte, como podemos tornar as propagandas mais difundidas e mais críticas para os eleitores perante os candidatos? Está na linha do que o senhor está falando, a questão do debate eleitoral, Exato. né? É que o tempo de propaganda eleitoral, como já falou o nosso colega, ele é muito curto, de verdade. Porque se você quiser democratizar, como você não está tratando de programas partidários, mas na prática é só os majoritários que são os partidários, porque os proporcionais geralmente é pulverizado. Né? Então, a pulverização despolitiza, naturalmente, porque vai ser a busca do voto, só do voto imediato. Então, ele tem que chamar atenção de alguma forma. Então, isso despolitiza. Agora, se você tem um processo em que os partidos possam apresentar seus projetos, suas ideias, suas propostas, e seus maiores representantes o fazem, se eles já têm parlamentares, se eles têm dirigentes políticos que vão a debates, eles puxam a legenda e depois vão proporcionar que outros participem da política do seu partido. Você identifica primeiro o partido e depois o candidato. Né? Então, a ideia é essa. Por isso, eu acho que eu sou favorável a que mantenha o programa eleitoral. Agora, é evidente, nós mesmos que temos experiência, vamos dizer, tem a barriga do programa eleitoral. O que é a barriga? Primeiro dia todo mundo vai, o humorista vai dizer, a galera medonha vai aparecer, como diz o Zé Simão, entende? E depois sobe de novo, porque 80% do eleitor não escolheu o seu candidato a deputado. Ele pode ter escolhido o prefeito da eleição municipal ou o governador e presidente agora, ou o senador mesmo. Mas o proporcional, 80% vai escolher na última hora. Então, vai subir a audiência de novo, ou ele vai buscar na boca de urna o seu candidato. Isso, infelizmente, é uma despolitização da política. Os meios de comunicação, na minha opinião, deveriam cumprir um papel muito mais efetivo nessa direção. Ao invés da crítica apenas aos desvios da política, à corrupção, que tem que ser combatida e tal, é fortalecer a ideia de que o povo ganhe gosto pela política, a política como atividade nobre. É isso que é a verdade. Então, a política é uma atividade nobre. Deputado Jorge Bittar, deputado Ivan Valente comentou sobre a questão da falta de debate, do aparente desinteresse, né, da população. Já houve 2 debates para presidente da República nesse ano, né? E o que se verificou foi que a audiência das emissoras não mudou nesses 2 debates, né? Também, da mesma forma, o Jornal Nacional entrevistou todos os candidatos, inclusive o deputado Eduardo Campos chegou a ser entrevistado, e também a audiência do Jornal Nacional não mudou, apesar de eles terem destinado 15 minutos, né, para isso. Qual é a sua avaliação? No caso, por exemplo, dos debates, o senhor acha que, de fato, é desinteresse ou é um formato engessado que tem nos debates que faz com que as pessoas prefiram não assistir? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Aí, se a gente for mais fundo mesmo e a gente observar o que ocorre, não só no Brasil, mas no mundo, nós vamos ver que há uma certa crise da democracia e da representação em escala mundial, né? A gente vê movimentos como Ocupem Wall Street, que é parecido com o movimento que ocorreu aqui no Brasil em junho do ano passado, ou aquele movimento M25 na Espanha, contra todos os partidos, etc. As pessoas, de alguma maneira, não se sentem representadas pela política. Há um questionamento permanente, tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo. E aqui no Brasil, esse questionamento é mais grave por conta das sucessivas denúncias que houve. A gente sabe que existe o joio e o trigo dentro do parlamento, né? Mas, infelizmente, muitas vezes a grande imprensa vende uma imagem do parlamento que é extremamente negativa. Então, isso aumenta a rejeição do cidadão médio, do cidadão
digamos, menos afeito ao discurso político, menos interessado no discurso político, o afasta mais desse processo. Daí a importância também nas propagandas eleitorais daqueles comerciais, daqueles spots que são inseridos no meio da programação. Porque pega o eleitor de surpresa e ele acaba, ainda que seja uma mensagem curta, às vezes de 30 segundos, mas em 30 segundos às vezes você consegue passar alguma mensagem interessante. Outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, até porque fui relator desse projeto de lei, nós temos agora a TV por assinatura no Brasil com um nível de expansão muito grande. Nós já temos 19 milhões de assinantes. Se a gente imaginar que tem 4 pessoas por domicílio, são quase 80 milhões de brasileiros que já veem televisão pela TV por assinatura e que podem estar zapeando facilmente para outros canais que não têm a programação. Isso talvez explique um pouco uma certa queda de audiência da programação do horário eleitoral regular, não necessariamente dos spots. Do horário eleitoral, acho que toda TV aberta está caindo a audiência, não é só o programa eleitoral em si, para a gente falar, ninguém assiste, é qualquer programa só. A TV por assinatura sobe 16 pontos no horário eleitoral. Até o Jornal Nacional caiu pela metade. E eu me orgulho muito, porque a Lei 2.485, da qual eu fui relator, estabeleceu cotas para a produção audiovisual brasileira, inclusive nos canais internacionais. Então, na verdade, o brasileiro está se vendo mais na televisão por assinatura também. E eu gostaria que essas cotas para a produção regional também houvessem na televisão aberta brasileira, porque, infelizmente, nós ainda não alcançamos esse patamar, que é extremamente fundamental para todos nós. Mas eu só acrescentaria ainda que nós temos que discutir também, para mim não está claro ainda qual é a eficácia, o papel da internet e das redes sociais também nas campanhas eleitorais, né? O Facebook assume um papel crescente, mas há controvérsias sobre se ele é eficaz ou não, porque muitas vezes a gente acaba falando para um círculo de pessoas meio fechado, né? A gente muitas vezes não fala para o grande público, né? Uma coisa era como a gente fazia propaganda antigamente, ia para a esquina com o megafone na mão e deitava o verbo, como a gente dizia, não é isso? Falando um pouquinho Agora, a rua foi substituída pela internet, mas a internet não é tão abrangente quanto a rua, digamos assim. Né? Não que a rua tenha acabado, a rua ainda existe, mas ela não é tão... Para mim existe todo dia. Falando um pouquinho como era antigamente... Mas é menos, né? Não há tão comícios como houve antigamente. Sandro, recentemente um artigo, o tributarista Ives Gandra, ele lembrou como eram as campanhas na televisão na década de 1960, que era ao vivo. E ele defende que isso volte a ser ao vivo. Na avaliação dele, fazendo ao vivo, o candidato ele não tem como se esconder atrás de uma produção, não tem como corrigir, como ensaiar muito. Você acha que seria interessante isso? Eu acho que seria sensacional isso. Acabaria com esse tipo de vídeo, essa grande crítica aí. Acabaria com isso. Sem sombra de dúvida. Agora, tem uma outra questão, deputado, o senhor falou do Facebook, mas eu acho que hoje, o boca a boca, que antigamente era feito na rua, hoje está sendo feito pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Vou citar um exemplo para o senhor. Nessas entrevistas que o Jornal Nacional fez, eu não tive a oportunidade de assistir nenhuma pelo Jornal Nacional. Questão de agenda, de trabalho. Mas teve uma delas, durante 3 dias, eu só ouvia falar sobre essa entrevista através do WhatsApp, através do Facebook. Eu acabei buscando numa rede social essa entrevista para estar assistindo ela. Então, assim, tem condições de saber quantas pessoas estavam assistindo o Jornal Nacional naquele momento. Agora, tem condições de saber quantas pessoas assistiram depois um vídeo sendo espalhado no WhatsApp? Não tem condições. Mas repercutiram a frase, a proposta, ou então a falta de proposta. Isso, pelo menos, eu vi também como você, Sérgio. Na minha timeline do Facebook, por exemplo, só se falou de debate, durante uns 2 dias, tanto após o primeiro quanto o segundo debate, só se falava disso. Ou seja, a repercussão foi muito grande. Eu, pelo menos, como professor, eu tenho pessoas de todos os estratos. Político, né? Então, assim, será que a sua timeline, ela reflete realmente a timeline da população como um todo? Porque assim, eu sou jornalista, então a minha timeline também tem muita coisa de política. É natural.
né? Você é cientista político, Sim. mas o cidadão comum, que trabalha no comércio, que é professor, que é bombeiro, será que a timeline do Facebook dele também é o timeline onde aparecem as notícias, né? As publicações, os posts que estão sendo feitos? Será que ela também reflete? Eu acho que ela reflete um pouco, porque, na verdade, eu vou pegar... A minha, principalmente, ela traz muito o meu aluno, né? E o meu aluno, eu tenho um aluno de todas as classes, de todas as condições. Então, se eu pegar, eu devo ter uns 5 mil seguidores. Não é nem um Facebook de amizades, é mais para trocar realmente essas ideias. Então, eu acho que ela reflete bastante, seja pessoas que concordam com determinado posicionamento, pessoas que não. E vejo refletir muito isso, retuitar ou curtir, mandar para outras pessoas aquelas mensagens que a gente vai trocando ali. De qualquer forma, é muito diferente. Sim. De nós estarmos falando aqui na TV Câmara, onde ela é transmitida na forma de TV aberta, estou falando para pessoas de vários segmentos sociais, vários estratos do Brasil inteiro. Sociais. Já na sua timeline, existe um grupo, são seus amigos no Facebook. Ou seja, a gente acaba falando para um círculo mais restrito. Não que não seja importante, eu digo, só que nós temos que entender claramente como é que se encadeiam esses mecanismos de comunicação, até para que a gente possa avançar no sentido... E eu concordo muito com o que o Ivan aqui colocou. De fato, as nossas emissoras de televisão e mesmo o rádio, que no passado realizavam muitos debates, né? Porque os debates são esclarecedores. Não necessariamente esse debate de campanha eleitoral, que é aquela coisa, você tem 30 segundos para fazer uma pergunta, 1 minuto para responder. Um debate um pouco mais solto, que permita as pessoas falarem, ouvir o contraditório, para que o cidadão possa formar a sua opinião a partir desse debate saudável. Isso não existe mais na televisão brasileira. Mas culpa também muitas assessorias de campanha, que elas praticamente engessam muitos debates. Não, eu digo no dia a dia da televisão, é isso que ele está falando, no dia a dia da televisão, na programação usual. Deputado Ivan Valente, eu tenho aqui uma outra sugestão. O Marcelo Odebrecht, que é sócio-presidente do Grupo Odebrecht, que é um forte financiador de campanha eleitoral, ele deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo, que ele disse o seguinte, abre aspas, é preciso focar mais o conteúdo. O ideal seria chegar ao ponto em que o candidato aparecesse com a parede branca atrás e só ele falasse, você ia votar no candidato e não no programa de TV dele. Qual é a sua opinião? Bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, como eu sou deputado há muito tempo, e a Odebrecht financia há muito tempo, eu nunca recebi de nenhuma empresa, então não acho um bom conselho, no geral. Agora, é evidente, entende? Eu não recebo por princípio, inclusive. Então, isso porque eu acho que na reforma política tem que manter coerência entre teoria e prática. Eu sou a favor do financiamento público exclusivo de campanha contra o financiamento privado, entendeu? Porque isso, para mim, empresário não... ele investe, ele não doa. Entende? Ele vai querer repercussão depois, posterior. Mas nessa questão, o problema principal é que não se acredita em partidos nessas frases, entendeu? Numa produção programática, né? É evidente que o marqueteiro, ele cria tanto que as campanhas vão ficando cada vez mais caras, porque se contrata marqueteiros que têm seus escritórios monstros, entendeu? E aí ele vai transformar o sujeito. Você só pode gravar de camisa azul. Você pesquisas antes para saber, olha, eu vou falar... Eles vão enquadrando sobre distorce o programa só para falar aquilo que o cidadão quer ouvir. Eu acho o seguinte, como o assunto derivou, entendeu, até para a internet, todos usam a internet hoje, ela progressivamente, as redes sociais são absolutamente válidas, né? O Twitter, o Facebook, o WhatsApp, etc. E tal. Agora, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a televisão e o rádio continuam sendo, entende, os instrumentos de massificação. Ninguém se iluda com isso. Entende? Por mais que o sujeito vá dormir, vai na cozinha na hora do horário eleitoral, e etc., mas ele está ouvindo, ele está... Então, por isso que a televisão é tão disputada e por isso que a governabilidade no Brasil, na política, gira tanto em torno de acordos políticos, inclusive espúrios, para você ganhar tempo de TV. Isso é importante. Então, o que eu queria colocar é o seguinte, a crise de representação, ela tem duas faces, entende? É uma crítica que você faz aos partidos, aos políticos, mas ela também é uma crítica conveniente
a elite econômica brasileira. Vou dar um exemplo. Financiamento de campanha, reforma política, financiamento privado. Mas já que a mídia todo dia denuncia corrupção, e ela faz questão, né, e você generaliza isso na população, então os editoriais dos grandes jornais deveriam defender claramente o financiamento público exclusivo e não financiamento privado. Agora, como a própria mídia é financiada pelo capital financeiro, pelo agronegócio, pela indústria e etc., eles não podem ser contra o financiamento, porque eles também são financiados. Então, veja, há uma interferência, entende, política na sociedade que parece neutra, não é neutra. Entende? Então, na minha opinião, o que resolveria era uma reforma política e uma indução ao debate programático de ideias, ao fortalecimento dos partidos políticos e, eu diria, uma retomada, eu digo mais, da juventude brasileira pelo gosto com a política. Porque quem vai para a rua fazer campanha e encara hoje, por exemplo, uma universidade privada, de preferência, em que o ProUni financia metade, o FIES outro tanto, e etc., e os alunos saem do metrô olhando o seu telefone celular ou com fone de ouvido, ele não está ouvindo mais nada. Ele não tem, o interesse pela política diminui no geral. Quando você fala que a internet hoje tem um grande interesse, tem, mas se você pegar a fatia política da internet, pega um portal como o da UOL e vê qual é o interesse político, o de esporte ou de outros assuntos. Que é muito maior. Vamos fazer um intervalo? A gente volta já falando nisso. E para fechar esse primeiro bloco, eu vou pedir para passar o vídeo de uma campanha desenvolvida aqui pela Câmara dos Deputados chamado Voto Consciente. Se você ainda não participou, ainda dá tempo. Pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou o nosso Twitter, @xnacional. Escolher bem a sua representante na Câmara dos Deputados exige informação. Pesquise e conheça suas propostas. É assim que você, eleitora, descobre se estará bem representada na Câmara. Quando a sua deputada é eleita, você também é. Pesquise, conheça, vote. Uma campanha pela valorização do voto. Olá, você que estava assistindo até agora ao plenário da Câmara dos Deputados, você passa a assistir agora ao Expressão Nacional. Nós estamos no segundo bloco do programa, que hoje está debatendo a propaganda política no rádio e na TV. Participam aqui comigo no debate o consultor em marketing político, Sandro Gianelli, o deputado Jorge Bittar, do PT do Rio de Janeiro, o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e o cientista político Valdir Pucci. Eu volto nesse bloco mostrando uns dados de uma pesquisa feita pelo Instituto MDA e a CNT logo após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV esse ano. Então, aqui essa pesquisa fala da influência da propaganda eleitoral no voto. Segundo 41,5% dos entrevistados, não tem qualquer influência no voto dele. Segundo 40,5%, serve para reforçar a opinião que ele já tinha, ou seja, o voto que ele já havia definido. Para 11,5% dos entrevistados, a propaganda política, na realidade, gera uma dúvida em quem ele vai votar. E para 2,3%, a propaganda política no rádio e na TV, ela leva a uma mudança. Ele tinha um candidato e, a partir da propaganda, ele muda o seu candidato. E 4,2% não souberam e não responderam. Essa pesquisa, ela entrevistou 2.002 pessoas, em 24 unidades da federação, em 137 municípios. E eu quero voltar nesse bloco com o cientista político Valdir Pucci. Valdir, a partir dessa pesquisa, a impressão que se tem é que a propaganda política no rádio e na televisão não tem um grande impacto na formação da opinião do eleitor brasileiro. Muita gente sabe que muitos candidatos usam de galhofa, de ironia na propaganda eleitoral. Muitos levam de forma séria, mas muitos usam de galhofa e de ironia. Você acha que esse desinteresse da população tem a ver com isso também? Agora, por outro lado, a gente sabe que muitos candidatos também são eleitos justamente pela galhofa e pela ironia.
Qual é a sua avaliação? Bom, primeiramente, eu vou só, já que entramos ao vivo, reforçar um pouco o que o deputado Ivan Valente falou ao final. A gente hoje desacredita ou fala muito que a TV mesmo está perdendo a força, mas eu ainda acredito que a TV seja, e o rádio, a propaganda eleitoral gratuita, sejam ainda importantes para o brasileiro decidir o seu voto. Mesmo, como, repetindo as palavras do deputado, mesmo ele não estando sentado à frente da televisão, ele passa na cozinha, ele escuta, ele vai ao quarto, ele escuta, ele está mexendo na internet, ele escuta a propaganda. Então, eu acho que ela ainda é uma fonte importante de influência. Agora, é claro que no formato que ela está hoje, ela gera muita desconfiança. Acho que mais do que tudo, ela gera desconfiança do eleitor. O deputado, e eu vou pegar bem, não das eleições majoritárias, porque nelas há tempo suficiente, somente dos grandes partidos, mas as eleições para deputados, pequenos partidos, 10 segundos, 30 segundos, não há como fazer uma proposta, não há como apresentar um projeto de fato para a população poder tomar decisões tendo como base isso. Eu sempre falo isso quando eu debato esse assunto. Como é que o cidadão vai tomar decisão escutando nome e número de candidato? Isso não é proposta. É só escutar nome e número, não ajuda realmente o eleitor em nada. Então, o que nós teríamos é que mudar o formato do nosso sistema, até para acabar com esse modelo que é onde o candidato, para se destacar, ele vai para pirrela, ele vai para comédia, ele vai fazer um personagem para poder chamar a atenção do cidadão e dessa forma ganhar o voto. Ou seja, não ganha esse voto pela proposta, mas ganha esse voto pela brincadeira durante a propaganda eleitoral. Sandro Gianelli, na sua avaliação, diante desses números, o eleitor brasileiro, ele se deixa influenciar por esse tipo de propaganda ainda? Acredito que não. Eu imagino da seguinte forma, quando um eleitor ele é procurado ali, abordado por um instituto de pesquisa e responde uma pesquisa dessa, eu acho que ele está muito mais focado ali no representante da Câmara Distrital, como é o caso aqui do Distrito Federal, ou da Câmara Federal, do que nos majoritários. Então, ali, quando a pessoa diz, eu mudei, se ela mudou porque aquele voto não estava 100% cristalizado, ela não tinha certeza que ia votar naquela pessoa. Quando a pessoa diz que reforça, aquela pessoa já ia votar, eu já ia votar aqui no deputado Ivan e o que eu acabei de assistir na TV ou no rádio só reforçou que o meu voto está sendo o voto correto. Então, eu acho que acaba sendo não assim tão direcionado. Um outro exemplo, se a gente passar por campanha majoritária, seja de governador, seja de prefeito, seja de presidente da República, a campanha mais difícil ela é sempre da reeleição. Apesar de que a campanha de reeleição, dificilmente uma campanha de reeleição terá o tempo de TV menor. Por quê? Porque quem está com o poder acaba conseguindo o apoio de mais partidos, repartindo o poder e tendo um maior tempo de TV. Só que o que acontece? Não adianta você, se você durante 4 anos, durante seu governo, você não fez o que a população queria, esperava, não conseguiu trazer esses benefícios para a sociedade, não adianta você aparecer com um excelente programa de televisão mostrando que você fez o que as pessoas não sentem. A criminalidade está em alta. Aí você aparece lá falando, olha, reforçamos, fizemos isso, fizemos aquilo e a segurança está sensacional. Não está, a criminalidade está em alta. Não adianta, o tempo de televisão não vai trazer aquela sensação que a sociedade de fato está sentindo. Deputado Jorge Bittar, no outro bloco, o deputado Ivan Valente comentou sobre a falta de debate político, né, durante o ano inteiro em muitos canais de televisão, né? E aí, voltando a essa questão da campanha, a gente sabe que muitos candidatos usam esse expediente da galhofa, da ironia, para se eleger, e a gente sabe que os partidos políticos chamam essas pessoas justamente sabendo que esse tipo de expediente funciona no Brasil, seja por desprezo pela política, seja pelo protesto. A minha pergunta é o seguinte, o partido político que tem esse tipo de atitude, ele só acha que ele está agindo de forma correta com o cidadão brasileiro, quando ele coloca um candidato desse puxador de voto, que vai conseguir votos com base na ironia, na galhofa, muitas vezes desprezando o próprio poder legislativo, e o partido faz uma aliança com esse candidato para garantir que vai conseguir fazer uma bancada grande na Câmara? São chamados puxadores de legenda, né? Isso. Há puxadores de legenda que são candidatos que têm uma certa popularidade, mas têm conteúdo, né? Que expressam uma visão programática, uma visão ideológica, uma visão política sobre determinados temas da sociedade. Eles são os puxadores de legenda, digamos assim, politizados e que têm alguma popularidade. E há a apelação. Eu não tenho outra denominação para fazer, a não ser a apelação, de sair pensando pessoas apenas por sua popularidade,
para angariar votos para esse partido, ainda que não sejam votos construtivos, digamos, sejam votos de protesto e coisas... Não que o protesto não seja uma forma de se fazer política também, mas, quer dizer, recolher votos para uma legenda partidária em função de uma manobra desse tipo não me parece ter um conteúdo ético do ponto de vista político também. Agora, eu gostaria de fazer um comentário também sobre aquela pesquisa que foi mostrada. Eu tenho uma opinião um tanto quanto divergente. Eu acho que mesmo os programas eleitorais, mesmo sabendo que eles estão, enfim, se aproximando perigosamente da venda de produtos, né, como um sabonete, eu aqui fiz menção, eles têm sim uma influência na rejeição, na diminuição da rejeição de candidatos e no aumento das intenções de voto. Mesmo que as pessoas digam lá, isso apenas reforçou a minha convicção ou não alterou em nada, apenas 2% disse que mudou o voto a partir do programa de televisão. Eu acho, sinceramente, que não que as pessoas estejam mentindo, mas que as pessoas talvez não estejam percebendo o grau de influência que a propaganda eleitoral na televisão tem para a formação da sua decisão de voto, efetivamente. Eu acredito, porque vejo isso, eu acompanho campanhas eleitorais há muitos anos e vejo que as campanhas se alteram. E não posso acreditar que se alteram apenas pela atividade de rua que os candidatos, porque a atividade de rua os comícios concentram cada vez menos pessoas. Deputado, ora, se os comícios não cumprem esse papel... E agora nem showmício pode fazer nessa campanha. Se o papel das emissoras de televisão e dos jornais é relativamente restrito, é sinal que a propaganda... E se os partidos brigam tanto para ter tempo de televisão, será que é só para gastar dinheiro? Não, é porque aquilo tem alguma eficácia. Eu acho que talvez essa pesquisa precise ser aprofundada no sentido de revelar precisamente qual o grau de influência da propaganda eleitoral na formação dos eleitores. Olha só, deputado, em 2002, na eleição para presidente, antes de começar o horário gratuito no rádio e na TV, o Serra era o terceiro colocado. Depois que começou, ele passou a ser o segundo colocado e foi para o segundo turno com Lula. É isso, tá vendo? Deputado Ivan Valente, eu tenho aqui uma pergunta. Ela é de Nilza Maria da Silva, de Salto, São Paulo. Ela pergunta o seguinte: gostaria de saber o motivo de vocês falarem bonito durante a candidatura e depois não cumprirem o que falam. Já estamos cansados de tanto falarem e nada fazerem. Claro que a pergunta da Nilza é uma pergunta genérica, não é uma pergunta específica para o senhor, mas o senhor, como candidato e quem convive no parlamento há tanto tempo, como é que o senhor responderia a Nilza? Eu responderia da seguinte forma: eu acho que quem vota tem que acompanhar quem lhe representa. Eu sou um candidato que tem voto de opinião, por exemplo. Eu sou muito cobrado, né? E procuro ter o desempenho de acordo com a proposta, o projeto e a ideologia que eu defendi, né? Agora, é preciso, Nilza, entender que quando se faz uma pesquisa pós-eleitoral, né, 65% das pessoas que votaram não se lembram em quem votou, entende? 2 meses depois. Então, se elegeu, se não elegeu, se é o seu candidato ou não é, etc. Então, é óbvio que isso demanda uma curiosidade, demanda um preparo, né, e uma necessidade de exercer cidadania, né, e eu acho que isso é muito positivo. Se o eleitor cobra, fiscaliza e controla, nós vamos ter uma democracia representativa muito mais forte, né, muito mais elaborada, entende? E a gente pode dizer que a gente pode combinar uma democracia representativa com uma democracia direta, porque eu sou a favor, inclusive, da revogabilidade dos mandatos numa reforma política. Quer dizer, o eleitor que põe, ele tem o direito de tirar, entende? É óbvio que isso também depende do sistema representativo, é mais complexo, né? De países, inclusive, e do que nós precisamos fazer uma reforma muito mais completa, política, que o Congresso Nacional não quer fazer. Aí ela tem razão. Seria uma espécie de código de defesa do eleitor. Seria uma espécie de código de defesa do eleitor. Quer dizer, ou seja, eu sou absolutamente favorável a isso. Fui da Comissão de Reforma Política que durante 2 anos cheguei à seguinte conclusão. Hoje, inclusive, está iniciando um plebiscito, uma constituinte exclusiva para debater a reforma política. Então, se o povo se interessar pela reforma política, pressionar o Congresso, porque daqui de dentro não se cortará na carne. Vai se manter o status quo. Pressionou-se o ano passado, em julho. Em julho, e nós acabamos...
tendo a reforma que nós tivemos, né, a chamada, pelo menos por alguns de reforma, essa lei última de novembro de 2013, que fez algumas mudanças estéticas na legislação eleitoral. Ela fez só isso e mais nada. Existe uma questão, que de alguma maneira o Ivan fez menção a ela, o problema é que um parlamento que é eleito por um determinado sistema eleitoral, naturalmente é conservador, não deseja mudar esse sistema, porque esse é o sistema que o elegeu, que elegeu cada um desses parlamentares, né? Quer dizer, nós, quando queremos alterar essa representação, porque nós sabemos que este sistema político-eleitoral, na verdade, está afastando o parlamento da população, né? Há sistemas político-eleitorais que permitem um maior controle da população sobre o seu voto. O voto em lista, por exemplo. Eu votei no partido tal. Eu quero saber agora, eu posso saber como é que o partido tal votou em cada processo eleitoral que ocorreu dentro do parlamento. Ou talvez até a combinação do voto em lista com o voto distrital, mas eu sei que naquele distrito eu tenho algum controle sobre o parlamentar. Todos os sistemas têm vantagens e desvantagens, mas há sistemas que são melhores do que outros. E há um consenso, a meu ver, pelo menos das pessoas que têm análise crítica de fora do parlamento, de que esse nosso sistema está muito crítico do ponto de vista da representação e da legitimação diante dos eleitores. Valdir Pucci, você que é cientista político, nós estamos falando muito das campanhas de TV e rádio, da maquiagem que existe na campanha, né? Além do que aparece na TV e no rádio, que outros pontos você acha que devem ser investigados pelo eleitor para definir o seu voto? O passado político, as ligações partidárias, envolvimentos, ou pelo menos suposição de envolvimento, escândalos de corrupção. Quais são os principais pontos que você acha que o eleitor deve ir atrás? Que conselho você daria para o eleitor? Eu acho que, na verdade, nesse ponto eu tenho uma opinião muito, muito clara, que eu acho que o eleitor ele tem que saber de tudo do passado do candidato. Eu falo que não só apenas as questões de como ele votou, de quem ele apoiou, de quem ele deixou de apoiar, mas nesse ponto aí eu vou puxar um pouco a política americana. Eu acho que, inclusive, a vida pessoal do candidato, eu acho que é importante para o eleitor e deveria ser observada pelo eleitor também. Propostas, ideias. Eu acho que muito mais do que olhar o futuro, ou seja, o que ele está propondo, o eleitor de investigar o que ele fez, o que ele prometeu, o que ele fez, o que ele cumpriu, por que não cumpriu, porque também o próprio sistema pode impedir o deputado, o presidente, o governador de agir. Ele pode ter a boa vontade de querer fazer, mas não consegue, não deixam ele fazer, mudar um status quo. Então a gente tinha que ver muito mais o passado do eleitor, do candidato, e como eu disse, em todos os aspectos. Porque pode ser que para mim não seja importante, por exemplo, se o candidato ele tem problemas na sua vida pessoal, mas para mim ter uma vida pessoal de um certo tipo pode ser importante. Então eu acho que o eleitor tem que investigar tudo. Essa pessoa está representando o cidadão, o eleitor. Se ele está me representando, eu quero saber quem ele é, em todos os sentidos, no caráter, na forma como ele agiu, em todos os aspectos. Sandra Gianelli, você que é consultor em marketing político, estamos falando aqui da vida do candidato, né? E a gente sabe que nesse momento, principalmente nas eleições majoritárias para governador, para presidente da República e mesmo para senador, muitas vezes a história de vida do candidato é colocado como um diferencial, né? Uma forma de aproximar o candidato do eleitor. O que você acha que sensibiliza mais o eleitor? O eleitor se sensibiliza por uma vida dramática, por um passado difícil que o candidato teve, ou ele se sensibiliza ou ele está atento, por exemplo, a valores relacionados à família, à religião, aborto, homossexualismo? Qual é a sua avaliação? Acho que no caso do majoritário, isso aí nem tanto. Se a gente voltar àquele vídeo do primeiro bloco, a gente sabe que os primeiros programas eleitorais de rádio e de televisão são feitos exatamente para isso, para mostrar que o candidato é uma pessoa como você, eleitor, que está assistindo, que ele tem família e etc, e etc. A gente sabe que isso acaba sendo uma grande estratégia para tentar aproximar aquele candidato, humanizar aquele candidato e aproximar ele do eleitor. Agora, eu queria voltar ao ponto que o Pucci falou. Você abordou muito bem que o candidato deveria estudar bem o seu candidato. Eu acho que a primeira coisa que o eleitor deveria fazer não era nem estudar bem o candidato, é saber o que o deputado federal pode fazer, o que o deputado estadual, distrital pode fazer, o que compete ao prefeito, ao governador, ao presidente da República. Porque, como nós abordamos aqui no primeiro bloco,
Foi dito que nós temos praticamente 20 mil candidatos a deputados estaduais em todo o país. Deixa eu mostrar os números aqui. Sim. Nós temos 11 candidatos para presidente da República, 173 candidatos a governador, são 27 unidades da federação que vão eleger governadores, 200 candidatos para o Senado, também cada unidade da federação vai eleger um único senador. Deputado federal são mais de 7 mil candidatos, deputado estadual e distrital, no caso aqui do Distrito Federal, mais de 18 mil. E o total de eleitores são quase 143 milhões de eleitores no Brasil. Olha, no caso aqui do Distrito Federal, nós temos pouco mais aí de 1.000 candidatos a deputados distritais. Desses 1.000 candidatos, a grande maioria não sabe nem o que um deputado distrital vai fazer lá no parlamento. Isso é fato. Pelas propostas deles, eu não acredito que essas pessoas estão só tentando enganar o eleitor. Se você pegar ali a plataforma de propostas desses candidatos, você vai ver que a grande maioria não sabe o que a função dele pode fazer lá dentro. Alguns podem fazer isso por falta de caráter, mas a grande maioria não sabe. Então, se os candidatos não sabem, imagina os eleitores. Eu concordo com o deputado Ivan. Quando o deputado Ivan abordou que as TVs abertas deveriam ter mais programas, com esse formato de debate aqui, entre políticos, deveriam mesmo, com políticos, com pessoas da sociedade ligadas à política, porque hoje o eleitor ele não está mais preocupado. A população hoje ela não está mais preocupada com a política. Ela está discriminando, ela está condenando todas as pessoas que querem fazer o diferente. Hoje não é possível mais a gente viver sem a política hoje é tudo na nossa vida. Se não tem segurança é a polícia, se não tem saúde é a polícia, se o transporte está ruim é a política. E como é que tudo nosso está se... A gente está num contexto em que tudo é política. E como é que nós não nos preocupamos? Nós precisamos hoje, mais do que tudo, educar a população para que ela se preocupe com a política. Deputado Ivan Valente, eu tenho aqui uma pergunta de Fernanda Pires Raposo, ela é de Recife, Pernambuco. Ela diz o seguinte: existe alguma lei que regulamente as informações da plataforma de governo divulgadas pelas propagandas eleitorais? Não, que eu saiba, os partidos políticos, quando concorrem, eles têm que registrar o seu programa de governo, né? Entende? Seja na prefeitura, no estado ou na União, no disputa do governo federal. Então, tem um período, inclusive, para fazer isso, para apresentar, para registrar junto aos tribunais eleitorais, né? Mas a questão principal não é essa, porque isso aí o sujeito recorte e cola o programa e entrega lá. Não. O problema é político. Na última eleição para prefeito, a gente fez um programa mostrando a quantidade de programas repetidos que tinham para várias prefeituras do Brasil. Tem, inclusive, especialistas e técnicos e marqueteiros que são especialistas em produzir propostas, mesmo que elas não tenham muito a ver com a realidade, né? E com a profundidade necessária para se governar ou para se exercer a função no poder legislativo. E, com isso, não quero complexificar o exercício das funções públicas. Para mim, governar é fazer escolhas, né? Essa ideia de que você tem que ter um sujeito que entende de tudo, técnico, especialista, não existe. Governar é fazer escolhas, você tem que ter lado. Entendeu? Você tem que saber se aquilo favorece a quem, exatamente. Então, a população pensasse, nossa cidadania tivesse mais antenada para essa questão, a gente talvez pudesse. Não é responsabilidade dessa, é da despolitização da política, que é patrocinada por uma visão. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer um debate ontem numa faculdade de São Paulo, tinha 300 alunos, 3 deputados, não vou citar por causa da legislação eleitoral, né? Mas, de repente, eles me apareceram com o formato exatamente da televisão. Se eu tenho 1 minuto para perguntar, 1h45 para responder, como assim, gente? Só tem 3 candidatos aqui, deixa eu expor a plataforma, entende? Aí abre para o plenário, abre o microfone para o plenário, vai lá perguntar, questionar. Não, 1 minuto para cá, candidato pergunta para candidato. Isso aí já é uma indução da política, entende? Então, a questão central é que essa lógica do desinteresse pela política interessa a dominação de classe no nosso país. Quero deixar isso muito claro, entende? Quer dizer, interessa a alguns que o povo não pense, não exija, não controle, não fiscalize, entende? E isso passa pelo debate inicial nosso, que é por que nós não temos, entende, um interesse em debater. A ideia é que não existe interesse. Eu vou em assembleias de professores, de trabalhadores, não sei o quê, e as pessoas falam, eu vi na TV Câmara.
Tem gente antenada e aí já não é... imagina se fosse aberta. Você criaria um público que tem interesse, sim, pelas questões políticas. Né? Porque, veja, se você tem uma programação de TV que é puro entretenimento, né? E a política é uma grande perda de tempo, a lógica que se estabelece, você vai despolitizando a política, e tudo contribui, porque se você vê o noticiário depois, né? Os maiores impactos das revistas dos fins de semana, entende, dos grandes jornais e tal, estão ligados a denúncias de corrupção. Aí o sujeito fala, uniformiza o debate, não vai à raiz dos problemas, não vai conseguir discutir a reforma política e assim por diante. Eu preciso encerrar o programa e eu quero só fazer uma observação. A imprensa divulga muito os escândalos, como deve ser divulgado, de fato. Mas quando um bom projeto, eventualmente apresentado por um parlamentar, é aprovado, o nome do parlamentar nunca aparece. Não é citado. Nunca aparece. Eu quero agradecer ao consultor de marketing político, Sandro Janelli, muito obrigado pela presença no nosso programa. Deputado Ivan Valente, pessoal de São Paulo, muito grata também. Cientista político Valdir Pucci, muito obrigado por sua presença. Deputado Jorge Bittar, PT do Rio de Janeiro, muito obrigada. Você de casa que nos acompanhou, quero agradecer também, mas antes de terminar o programa, eu vou pedir para passar mais um vídeo da campanha Voto Consciente, desenvolvida pela Câmara dos Deputados. Escolher bem o seu representante na Câmara dos Deputados exige informação. Pesquise e conheça as propostas dele. É assim que você, eleitor, descobre se estará bem representado na Câmara. Quando o seu deputado é eleito, você também é. Pesquise, conheça, vote. Uma campanha pela valorização do voto. Mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência, a sua participação. Quero desejar a você um bom voto em outubro. Na próxima semana, a gente vai debater o envelhecimento da população brasileira, que está acontecendo mais rápido do que em outros países. Eu sou Maristela Santana e a Expressão Nacional volta na próxima terça, às 9h30 da noite. Até lá.